Salam aleikum. Iri coisa que mataram hire, aima Abdul Kader, aigonda diri waran katindie, ai funu bauru labuga kaneo hunkuna yadniga, aigoma kani gumo. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que eu disse aqui agora para os irmãos, nessa língua diferente, que é a língua do povo com o qual eu trabalhei, a língua Zarma, eu trouxe para os irmãos a minha apresentação. Eu disse, primeiramente, Irikoi Zankei Mataranhire, que significa filhos de Deus, boa noite. Em seguida eu disse Aima Abdul Kader, quis dizer então que eu me chamo Abdul Kader, mas meu nome é Eric. Mas como uma tradição da cultura local ali do local onde eu trabalhei, sempre que se chega um estrangeiro naquele lugar é dado um nome étnico, um nome daquela localidade para esse estrangeiro. E como é uma cultura e um país predominantemente muçulmano, um país islamizado, 99% muçulmano, a maior parte dos nomes ali, eles têm uma raiz árabe, e o meu nome não poderia ser diferente. Abdul Kader vem da palavra árabe Kadri. Kadri é um dos nomes de Alá que significa exaltado. Então, quando um dos nomes de Alá, vem junto um nome pessoal, antecede o nome de Alá, isso significa então servo. Então, eles, transliterando um pouquinho, o nome seria servo exaltado, ou Deus te exaltou, ou Deus te separou. Esse é o significado então do nome que recebi assim que cheguei na aldeia de Seberi, onde servi o Senhor ali, em meio ao povo Zarma. Diz também Aigonda Diriwarankatindie, que significa eu tenho 27 anos de idade. Né? E disse também que eu saí da cidade de Bauru, Aifunu Bauru Labu, Gakaneo Hunkuná. Eu deixei a cidade de Bauru para estar aqui hoje com os irmãos. E por isso, então, eu estou muito, muito feliz. Amém? Agora ficou um pouquinho mais claro, né? Irmãos, estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos. É um privilégio, uma honra. Para mim, eu sempre agradeço muito a Deus, sempre que eu tenho mais uma oportunidade de falar de algo que eu sei que está no coração dele. E o que está no coração dele é o amor por uma humanidade que muito ainda perdida, e ainda assim o amor de Deus por essa humanidade tem que contagiar o nosso coração, até que nós tenhamos então o nosso coração ardendo de amor por essa humanidade decaída, e que nós precisamos então aceitar esse privilégio. Costumo dizer que é um privilégio fazer missões na missão que é de Deus. A missiologia coloca dessa forma: a missio Dei, a missão é de Deus, e Deus está em missão no mundo, a missão de resgate do ser humano, e nós então fazemos missões dentro da missão que é de Deus. Que privilégio enorme! O Senhor não precisava de nenhum de nós. O Senhor poderia converter o mundo no estalar de dedos, mas Ele contou conosco, e Ele conta conosco, e Ele tem colocado uma grande responsabilidade nas nossas mãos. E como nós temos respondido então a essa responsabilidade que Ele nos deu, que nós possamos colocar isso como uma prioridade nas nossas vidas. Os anjos bem que queriam, mas o Senhor confiou essa missão a homens e mulheres como eu, como você, tão limitados, pecadores, mas o Senhor, em sua sabedoria, que para o mundo é loucura, escolheu nos usar. Amém? Isso é um privilégio e uma honra enorme, que nós possamos todos os dias responder ao Senhor: Deus, eis-me aqui. E eu então tenho servido ao Senhor através da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. A Junta de Missões Mundiais é uma agência missionária criada pela União das Igrejas Batistas do Brasil, que há 109 anos atrás então entenderam a necessidade dessa expansão do Evangelho através de missionários que fossem enviados para evangelizar as nações, lugares que até hoje nunca ouviram falar que Jesus andou por essa terra. Eu tive então o privilégio de caminhar ali no Níger, passei um período antes no Senegal e depois fui enviado para o Níger, onde passei 2 anos ali falando do amor do Senhor Jesus ao povo Zarma. E é sobre isso que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com os irmãos nessa noite. Estou na Junta de Missões Mundiais há quase 6 anos, o Senhor tem me dado esse privilégio, e eu então retornei do campo missionário, e a Junta de Missões Mundiais então me convidou para ser representante da nossa agência lá no interior de São Paulo, e por isso então, eu sou daqui de Santos, mas me mudei lá para o interior de São Paulo, para Bauru. Sou membro aqui da Igreja Batista do Marapé, ali no Canal 1,
E eu então agora estou residindo em Bauru junto com a minha esposa, estamos ali representando a Junta de Missões Mundiais no interior de São Paulo, visitando várias igrejas da região. Cada final de semana estamos com uma igreja, com uma comunidade diferente ali, falando a respeito de missões, e isso tem sido um privilégio muito grande. E enquanto isso, enquanto vamos pregando nas igrejas, falando de missões, também estamos nos preparando e pedimos a sua oração por isso. Estamos nos preparando, estamos sendo preparados missiologicamente e teologicamente pela Junta de Missões Mundiais, um preparo que vai durar aí 2 anos, e depois desses 2 anos de preparo, então, seremos enviados para a Ásia. Ainda não foi muito bem definido o campo exato, mas estamos aí aguardando essas definições e pedimos a sua oração também por isso. Irmãos, e eu cheguei lá no norte e noroeste da África, mas como tudo isso aconteceu? Acredito que você saiba que não foi da noite para o dia, não é verdade? Quando o Senhor Jesus nos chama para caminhar com Ele, Ele nos chama para uma caminhada de descobertas. E quando nós vamos caminhando com Ele, então nós vamos descobrindo um pouco mais sobre a nossa vocação, vamos descobrindo o que Ele quer da nossa vida, e na minha vida também não foi diferente. Não tive o privilégio de nascer num lar cristão, muito pelo contrário, os meus pais se separaram, eu tinha ainda 1 ano e 9 meses, meu pai é médium num centro espírita, minha mãe durante muito tempo caminhou na Umbanda, e eu então só conhecia o Senhor Jesus aos 18 anos de idade, depois de uma adolescência extremamente conturbada, sem nenhum referencial, ninguém que me tomasse pelas mãos e dissesse, olha Eric, esse é o caminho, siga Jesus, não tive quem me falasse isso. E aos 18 anos de idade, então, no ambiente profissional, ali onde eu trabalhava, uma pequena empresa de comércio exterior, alguém falou do amor do Senhor ao meu coração, e o Senhor Jesus então quebrantou meu coração, e a partir daquele dia eu comecei a caminhar com Ele. E eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, talvez você tenha falado do amor do Senhor para alguém lá dentro da empresa que você trabalha, e talvez você esteja pensando de que nada acontece. Será que realmente vale a pena eu falar de Jesus aqui? As pessoas parecem tão endurecidas. E quem sabe não é essa pessoa para quem você está falando de Cristo, que amanhã estará lá do outro lado do mundo, anunciando as boas novas do Evangelho. Vale a pena você pregar essa palavra. Você nunca, jamais saberá o efeito da pregação que você está levando. Você jamais saberá o efeito disso na vida de uma pessoa. Tem um provérbio africano que diz que um homem que sai a bater o tambor jamais saberá até onde esse som irá alcançar. Então essa mensagem que você tem levado, você nunca vai saber do resultado, mas com certeza a palavra do Senhor não volta vazia, amém? E eu então comecei a caminhar com Cristo, e com 4 meses de caminhada cristã, fiz a minha primeira viagem missionária, uma cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Apiaí, e eu lembro que eu voltei daquela viagem extremamente impactado, e querendo fazer cada vez mais por missões, e querendo me dedicar cada vez mais, e aí passou um pouco de tempo, e um missionário da Junta de Missões Mundiais foi na nossa igreja, lá no Marapé, e eu então comecei a ouvir os testemunhos daquele missionário, e ele trabalha até hoje, ele tem 18 anos já que ele trabalha na Tailândia, e ele trabalha com futebol, por meio do futebol então, ele evangeliza os tailandeses, e ele começou a nos mostrar ali o trabalho dele, e as fotos, e o vídeo, e aquilo foi fazendo meu coração cada vez mais pulsar e ferver, e eu olhava aqueles vídeos e aqueles testemunhos, e eu só conseguia dizer uma coisa para Deus, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Me dá o privilégio de um dia poder estar lá do outro lado, eu falando do amor do Senhor para povos que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E comecei então a caminhar nessa perspectiva missionária. Comecei a cada vez mais me envolver com missões. Mas irmãos, nós como seres humanos falhos que somos, nós nos distraímos muito fácil. Basta acontecer um barulho do nosso lado e nós já então deixamos de olhar o que estávamos olhando antes e perdemos demais a nossa atenção. E houve um período da minha vida que isso também começou a acontecer. Comecei a tirar os olhos da obra missionária, aquilo que realmente pulsava o meu coração, e comecei então a me deixar ser levado pelas preocupações dessa vida. E comecei a pensar, mas espera aí, um dia eu vou precisar sustentar um lar, um dia eu vou precisar de recurso financeiro, um dia eu vou precisar ter uma profissão, e o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou sustentar uma casa? E foi aí então onde eu tirei toda a minha concentração e o meu esforço da obra missionária e passei a investir na minha carreira. Eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, e com 19 anos eu consegui ingressar numa grande empresa aqui da região, e estava muito bem, caminhando, mas eu comecei a me lembrar de que aquilo não era o que me fazia mais feliz.
que aquilo que me fazia mais feliz era a obra missionária. E eu comecei então a me lembrar quantas vezes eu havia dito para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E eu comecei a perceber então que aquela frase tinha se tornado simplesmente um vício, e era vazia. Não havia mais aquela verdade nessa minha expressão. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes eu falei eis-me aqui, mas o meu coração não estava disposto. A minha boca pronunciava aquilo, mas eu não estava disposto. Eu tinha me tornado o famoso crente 3S. Os irmãos conhecem o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Era assim que eu tinha me tornado. Simplesmente estagnei, parei. E agora eu só tinha olhos então para mim mesmo. Comecei a descobrir que eu tinha me tornado alguém extremamente ganancioso. E talvez você diga assim para mim: mas Eric, se você fosse bem financeiramente, se você tivesse riquezas, você poderia sustentar a obra missionária financeiramente. É verdade, irmãos, eu acredito nisso sim, mas o meu coração não era tão bom assim não. Eu queria tudo era para minha própria satisfação. E talvez você diga assim: mas Eric, você, como qualquer outro ser humano, tinha ambições, e isso faz parte da natureza humana, e eu concordo com você também. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar em primeiro lugar para a palavra de Deus. E o que ela nos diz? Ela nos diz que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas que nós devemos acumular tesouro nos céus. Isso quer dizer que nós precisamos investir a nossa ambição em acumular tesouro nos céus. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que essa ambição que nós temos, nós precisamos investir para buscar então em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. E foi por isso então que eu compreendi que eu não tinha mais ambições, o que tinha no meu coração era uma ganância, porque dentro dos meus planos, do meu projeto de vida pessoal, já não tinha mais lugar para o meu próximo. Eu era um fim em mim mesmo, tudo girava em meu redor. E eu comecei a pedir então perdão para o Senhor, porque eu estava vivendo uma mentira. E comecei então a compartilhar com pessoas que estavam ao meu redor, que a partir de agora eu não diria mais eis-me aqui. Eu fiz uma oração: Senhor, a partir de hoje a minha verdadeira expressão, a forma com que eu vou te mostrar a minha disposição e o meu eis-me aqui, vai ser através das minhas renúncias pessoais, através do abrir mão diariamente. Essa vai ser a minha declaração de eis-me aqui para o Senhor. E comecei a compartilhar com pessoas, que agora eu estava disposto a ir para qualquer lugar do mundo para falar desse amor maravilhoso. E pessoas com muito mais tempo de evangelho do que eu, começaram a me questionar. E elas diziam: mas Eric, tudo que você tem está aqui. O seu ministério na igreja está aqui, o seu trabalho está aqui, você agora está com o seu diploma nas mãos, a sua família está aqui, seus amigos, sua igreja, tudo seu está aqui. Você está abrindo mão de tudo para ir para um lugar onde você nem sabe o que você vai passar. E nesse momento eu comecei a realmente pensar e refletir sobre isso. Comecei a refletir muito preocupado com aqueles meus irmãos, porque eles me disseram que eu estava abrindo mão de tudo para ir para o campo missionário. Só que o meu tudo é Jesus Cristo, e disso eu não abro mão nunca. E foi nesse dia então que eu descobri que eu não precisava abrir mão de tudo para ir para o campo missionário. Muito pelo contrário, eu levei meu tudo comigo lá para o Níger, e foi lá onde eu vivi dias tão especiais, servindo aquele povo de uma forma tão simples. Descobri que abrir mão de coisas que com o tempo perecem, com o tempo vira pó, por mais tesouros que se acumule, vem a próxima geração e acaba com tudo. Comecei a descobrir que era leve e prazeroso poder abrir mão dessas coisas que passam, para poder então passar a investir a minha vida naquilo que é eterno, naquilo que fica, na construção de um legado e de sementes que eu poderei plantar até que o Senhor volte. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração. Senhor, eu quero plantar sementes até que o Senhor venha. Eu quero ser usado nas tuas mãos, aonde eu estiver, com aquilo que o Senhor já me deu. Eu quero realmente investir a minha vida em plantar algo que fique por toda a eternidade. E aí então, em março de 2011, cheguei na sede da Junta de Missões Mundiais para começar a iniciar um treinamento que duraria 1 ano e meio, um treinamento teológico, missiológico, antropológico, para que depois disso então, eu e minha equipe pudesse ser enviada ao Senegal,
e foi ali onde ficamos 4 meses estudando a língua francesa e assimilando a cultura senegalesa. O preparo missionário é algo extremamente sério. Missões não é simplesmente romper as fronteiras e começar a falar de Jesus. É muito mais que isso. Você precisa ter uma compreensão daquela cultura, compreensão do contexto, para que você possa então falar algo que seja compreensível dentro daquela cultura. Foi por isso então que precisamos desse tempo de preparo. E depois desse tempo então, viajamos, embarcamos ali para o Níger, depois dessa assimilação cultural, dessa aculturação e desse aprendizado da língua francesa, embarcamos para o Níger, para servir o povo Zarma. E então o francês serviu para quê? Para que nós pudéssemos aprender a língua Zarma. Então, a partir do francês, aprendemos o dialeto local para que pudéssemos falar a língua deles. E isso exige tempo, muito tempo mesmo. Até o último dia que eu estava lá, eu ainda estava aprendendo esse dialeto. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, eu consegui assimilar bem aquela língua e aquela cultura, e foi um tempo muito especial. E eu lembro que eu fiz uma oração antes de ir para aquele lugar. Eu falei, Senhor, eu possa tomar a forma daquele contexto de um jeito que eu chegue a ser confundido com um deles. Quase impossível, né? Porque eu sou brancão, né? E lá, acreditem, lá eu sou branco, tá? Apesar de ser moreninho assim, lá eu sou branco. Inclusive tem um amigo que é bem moreno, e eles têm tanto orgulho de ser negros, que eles viravam para esse amigo que também é negro, e eles diziam assim, você não é negro não, você é bronzeado. Então é difícil para eles aceitarem que o outro também é negro, é algo bem interessante, eles valorizam muito essa cultura, essa questão de cor, é algo lindo, maravilhoso mesmo. E nós então chegamos ali e começamos a servir aquele povo, mas eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 9. Chegamos em um contexto totalmente diferente, outro mundo, outra realidade, outros valores, outro padrão de mentalidade, outra forma de enxergar a vida. E como nós, então, sendo cristãos, andaríamos dentro de uma aldeia de cultura tribal, 100% muçulmana, e como nós, então, cristãos e ocidentais, caminharíamos dentro de um contexto como esse. E é por isso, então, que eu vou ler esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao verso 23. 1 Coríntios 9, do verso 19 ao verso 23. E o texto diz o seguinte: porque sendo livre para todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Fiz-me tudo para todos. Eu gosto desse texto porque é a receita missionária do apóstolo Paulo. Imagina aqui comigo um pouquinho. O apóstolo Paulo, então, durante muito tempo, tendo sido um judeu, fariseu, carregado então de uma cultura judaica, ele é chamado para ser apóstolo aos gentios. Um povo diferente do dele, com uma mentalidade diferente da dele, adoradores até mesmo de outros deuses, e Paulo então se levanta como apóstolo para os gentios. Como que Paulo faria então diante do povo gentílico? E não somente diante do povo gentílico, porque Paulo também pregava em sinagogas. E o que é mais interessante é que esse texto nos mostra que, na verdade, Paulo ele dava uma importância muito grande a essa questão cultural para a pregação do Evangelho. Ele nos mostra que, na verdade, não somente diante do povo gentil, mas diante de todo e qualquer povo. Se fossem judeus, ele se faria judeu. Se fosse fraco, ele se faria um fraco. Ele se faria tudo para com todos. Paulo está querendo dizer aqui que, na verdade, não importa o contexto. Diante da cultura e do local que ele estivesse, ele, como um estrangeiro, tomaria a forma do contexto local, para que ele pudesse pregar o Evangelho de uma forma que fosse 100% compreensível para o outro.
Paulo também nos deixa isso muito claro ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando ele é levado ao Areópago. E ele então é questionado por aqueles atenienses. E o que Paulo faz? Diante do povo ateniense, de uma forma brilhante, ele se utiliza de um objeto daquela cultura, de um objeto cultural grego, que era o altar ao Deus desconhecido. E através desse objeto cultural, então ele encontra uma ponte para o Evangelho e se utiliza desse objeto para falar do Senhor Jesus, para falar do Deus verdadeiro, de uma forma que os atenienses compreendessem e que muitos ali fossem salvos. Mas como que Paulo, sendo um judeu, tinha toda essa capacidade de chegar diante dos atenienses, se utilizar da cultura deles para pregar o Evangelho? Como? O texto vai dizer que antes de ser levado ao Areópago, Paulo foi dar uma volta em Atenas. Ele foi conhecer aquele lugar, foi conhecer e saber o anseio do coração daquele povo. Ele foi procurar saber o que aquele povo adorava, quais eram os questionamentos, as novidades da época, para que ele pudesse pregar de forma 100% compreensível para o ateniense. E assim ele o fez. E nós, como Igreja de Jesus, nós também precisamos conhecer o contexto onde nós estamos inseridos. Pessoas nos questionarão, assim como os atenienses questionaram a Paulo, e Paulo estava preparado para todos os questionamentos que viria diante dele. Nós temos nos preparado para esses questionamentos, nós temos buscado no Senhor essa capacitação, porque nós temos a resposta para todos esses questionamentos. A palavra de Deus nos capacita para isso, mas nós temos procurado estar capacitados para os questionamentos que ainda vão se levantar diante de nós, que nós possamos fazer como Paulo, procurar saber onde estamos situados, procurar saber o que o povo ao nosso redor tem questionado, porque nós temos a resposta para todas as perguntas, e essa resposta é o nome do Senhor Jesus, amém? E nós então precisávamos, dentro da aldeia de Seberi, nos tornarmos armas para os armas. Precisávamos nos tornar nigerinos para o nigerino, para que aquele povo pudesse compreender a palavra de Deus. E é por isso então que nós fomos nos preparando, e eu queria tornar esse país um pouquinho mais conhecido dos irmãos. Pode passar, por favor? Quantos aqui já ouviram falar no Níger? Muitas pessoas já ouviram falar no Níger. Isso é uma raridade, irmãos. Onde eu passo, geralmente é 4 ou 5 pessoas que conhecem. É um país extremamente desconhecido, quase nada se fala a respeito do Níger, a não ser sobre a sua miséria e sobre o deserto do Saara. Mais da metade do território nigerino é ocupado pelo deserto do Saara. Então eu quero aqui te dar uma boa notícia. Quando você estiver aqui em Santos, no meio do verão, e você estiver derretendo, eu quero dizer para você, pode ter certeza, ainda não está quente. Porque, irmãos, ali no verão nós chegávamos a enfrentar temperaturas de 51, 52 graus. Era muito quente, mas o Senhor, nosso Deus, criou o ser humano com uma capacidade incrível de adaptação, e por isso pudemos, então, ali naquele lugar, nos adaptarmos a esse clima tão diferente. Pode passar, por favor. São fotos de uma tempestade de areia, algo extremamente comum naquela região, acontece sempre que chega o verão. Essas fotos foram tiradas em intervalos de mais ou menos 1 minuto de uma foto para outra, né? Ali você olha, parece que não tem nada, lá no fundo já levanta um poeirão e 1 minuto depois o céu está todo tomado por essa areia. É um fenômeno bonito, inofensivo, não traz nenhum mal, nem nada, bem comum. Pode passar? Então, para quem nunca ouviu falar no Níger, o Níger tem na sua população, então, 99% de muçulmanos, 72% da população analfabeta, considerado o país mais pobre do mundo, com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, e a maior parte das famílias sobrevive com cerca de $1,25 por dia. E aí talvez você comece a pensar assim, meu Deus, mas quanta miséria, coitadinho desse povo, que dó, e você começa então a ser movido por dó. E eu gosto de compartilhar esses dados, não é para deixar você com dó desse povo, mas para compartilhar uma lição com os irmãos. Eu descobri nesse lugar e diante desse contexto que eu não sabia nada a respeito de gratidão. Me lembro quando muitas vezes estava aqui em Santos com a minha mãe em casa e eu perguntava para ela, mãe, o que tem para comer hoje? E ela dizia, filho, é frango. Frango de novo, mãe. Frango ontem, frango hoje, frango amanhã. Todo sábado é macarrão com salsicha, mãe. Todo sábado é macarrão. Hoje é sábado. Adivinha o que eu almocei hoje? Macarrão.
estou aqui na casa da minha mãe, e eu murmurava com essas coisas, e de repente eu chego num lugar como esse, onde o povo come na hora do almoço um simples prato de arroz, às vezes sem nada, e antes de comer eles dizem, Alhamdulillah, graças a Deus, e quando eles terminam de comer, novamente, Alhamdulillah, graças a Deus, uma gratidão no coração que não depende daquilo que está sobre a mesa. Eu comecei a descobrir então que eu não sabia nada sobre gratidão. Cheguei lá achando que eu ia ensinar muito para esse povo. De repente então eu aprendi lições tão preciosas como essa acerca da gratidão. Que nós possamos todos os dias apresentar um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, porque Ele sempre nos dá coisas boas. Tudo que nós devemos ao Senhor é somente a gratidão do nosso coração. Pode passar, por favor? Então, alguns outros dados sobre esse país de língua francesa, da etnia, algumas etnias predominantes ali, pode passar? Então, aí são algumas etnias presentes naquele lugar, a etnia Hausa bem presente, pode passar? O povo Zarma, que foi o povo com o qual nós trabalhamos, o povo da agricultura, e quando eu falo agricultura, irmãos, é uma agricultura de subsistência. O que eles plantam, eles comem, nada vai ali para gerar renda, não é nada disso. E eles então são privilegiados também pela região onde eles vivem, bem ali próximo ao rio Níger, e por isso ali eles têm um solo um pouco mais favorável. Pode passar? O povo Tuareg, que é o povo do deserto, considerados rebeldes, pode passar? E os Fulanis, que são os comerciantes de animais. Pode passar? Povo Gurmanche, o povo da dança, aquele povo dos corpos pintados que os irmãos estão bem acostumados a ver na televisão. Pode passar? E aí então, conhecendo um pouquinho mais o povo Zarma, irmãos, o povo Zarma é considerado pelos missiólogos até hoje como um povo não alcançado. E o que é um povo não alcançado? Isso quer dizer que menos de 2% da etnia Zarma é cristã. Isso quer dizer que eles ainda carecem da força missionária estrangeira, e por isso nós fomos ali ao Níger, unir esforços com os nossos irmãos Zarmas, para podermos então tanto capacitá-los, como encorajá-los ali na pregação do Evangelho, para que eles cheguem a tal ponto de conseguirem então se auto-evangelizar, para que aquele povo cresça a tal ponto que eles consigam dar andamento nesse trabalho de evangelização deles mesmos. O povo Zarma tem uma língua própria, que eu já mostrei aqui logo no início para os irmãos, e são considerados então este povo não alcançado. Pode passar? Aspectos culturais, irmãos, algo que dificulta muito a pregação do Evangelho naquele lugar. A cultura daquele povo não é somente uma cultura. O seguir o Islã para eles não é somente seguir uma religião, é muito mais que isso. O ser muçulmano para eles é uma questão de identidade. Eles não são muçulmanos porque compreendem que o Alcorão é a mensagem de Alá por meio do profeta Maomé. Muitos nem sabem disso. Mas eles são muçulmanos porque eles creem que foram destinados a ser muçulmanos dessa forma. Porque vem sendo passado de geração em geração. E por isso então eles são muçulmanos. Isso quer dizer que não é uma questão de convicção, mas é uma questão de identidade. Se você perguntar para um Zarma assim, por que você é muçulmano? Ele vai te dizer, porque todos são. E se ele deixa então de ser muçulmano? Ele não simplesmente trocou de religião, ele abandonou a sua identidade. E é por isso então que quando um Zarma se converte, ele arruma muitos problemas, porque ele é visto como alguém traidor do seu povo, como alguém que deixou, como alguém que se separou das suas raízes. E isso é extremamente grave ali na cultura. E por isso nós acompanhamos até mesmo pessoas que foram expulsas de suas casas por aceitarem a Cristo e precisaram viver na capital acolhidos por uma igreja ali naquele lugar. Vários lugares do interior não tem igreja, então é por isso que eles tinham que ir para a capital para poder ser ali então acolhidos. Uma situação muito complicada, eles são realmente perseguidos. Que vocês possam orar, irmãos, orem mesmo pelo povo Zarma, porque eles sabem o que é pagar um alto preço por seguir a Jesus. Pode passar? Pode passar mais um? E nós então chegamos ali diante da aldeia de Seberi. E precisávamos então assimilar aquela cultura para que nós pudéssemos pregar o Evangelho de uma forma que eles compreendessem. E aí, irmãos, como eu disse para vocês, o povo Zarma, eles valorizam muito os relacionamentos. Para um Zarma, pouco importa se você está presente no país dele.
É um país que sobrevive de ONG, de recurso externo, então ali você encontra chinês, americano, você encontra francês, você encontra tudo. Mas para o povo Zarma pouco importa estar presente ali. O que tem valor de verdade para o povo Zarma é se você está disposto a sentar com ele e comer a comida dele. Se você está disposto a vestir as roupas que ele veste. Se você está disposto a aprender aquela língua. É isso que o povo Zarma valoriza. E essa foto ainda está bonitinha porque ali nós estamos usando colheres, irmãos. Ali na maioria das vezes era comida na mão mesmo. Algo totalmente cultural. E aí então um dia conversando com aquele jovem que está ali do lado, o nome dele é Abdul Salam. Um dia estávamos conversando ali na aldeia, ele muçulmano, eu cristão, somos ainda, porque nos falamos pela internet, somos muito amigos, e ele então tinha uma liberdade para falar comigo abertamente sobre qualquer coisa. E um dia ele falou algo que impactou meu coração, irmãos. Ele disse o seguinte: Kader, eu não entendo certos cristãos, porque antes de vocês passou uma equipe de americanos aqui, e eles iam de casa em casa, e levavam a Bíblia, e cantavam músicas cristãs com as nossas crianças, e diziam que Jesus queria transformar a nossa vida. E teve um dia que um deles me abordou e disse: Jesus quer mudar a sua vida. Mas Kader, essa pessoa que falou que Jesus queria mudar a minha vida, nunca nem sequer perguntou o meu nome. Ele não estava interessado em saber quem eu sou. Tudo que ele queria era fazer número para a religião dele. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu comecei a me lembrar, onde muitas vezes eu estava muito mais disposto a simplesmente falar de Jesus do que me importar com o outro. Sendo que nós fomos chamados para fazer as duas coisas. Nós pregamos o Evangelho e nos doamos ao nosso próximo. Isso precisa sempre caminhar junto. E eu comecei a compreender ali que naquele local, muito mais importante do que aquilo que nós falávamos, era aquilo que nós fazíamos. Eles estavam atentos a todos os nossos atos, cada passo, eles estavam atentos. E eu comecei então a me lembrar de Paulo, ali em Gálatas 2:20, que quando ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu comecei a pensar, realmente, o Senhor Jesus habita em mim. O Senhor Jesus habita em cada um de vocês. Através da pessoa do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Amém? E é por isso, irmãos, que quando você se relaciona com alguém, quando eu me relaciono com alguém, todos aqueles que estão ao nosso redor e que se relacionam conosco, já não se relacionam mais conosco, mas com Jesus Cristo que habita em cada um de nós. E é por isso que quando você vai em direção a alguém, não está indo simplesmente você, mas esse Cristo que habita em você. Irmãos, o Senhor Jesus nunca veio aqui à cidade de Santos, mas através da vida de cada um dos irmãos, Ele está muito bem representado nesse lugar. Através dessa igreja, Ele está representado nessa localidade. E eu creio que através dessa comunidade, através de cada um dos irmãos, o Senhor Jesus se revelará a muitos que estão aí do lado de fora. Amém? Ele é poderoso para isso, irmãos. Mas nós precisamos realmente nos relacionarmos com pessoas, porque o Senhor Jesus se manifesta através da vida de cada um de nós. Através daquilo que nós pregamos, que é a sua palavra que jamais volta vazia, através da nossa vida, dos nossos atos, imitando ao Senhor Jesus em tudo que fazemos, com certeza Ele continuará se revelando neste lugar. Pode passar, por favor. E compreendemos então que essa é minha equipe, Najara de Rondônia, eu de Santos, São Paulo, Juliana de São Paulo, capital, e o Adriano de Fortaleza, Ceará. 4 jovens servindo ali na comunidade de Seberi. Pode passar? Os nossos pastores e coordenadores ali que estão até hoje lá no Níger, pastor Josué e a nossa irmã Kelly Pacheco, continuam ali servindo ao Senhor, e agora eles têm uma filhinha, Emanuele, e eles então vieram para o Brasil. Emanuele nasceu, e quando ela completou 3 meses de idade, eles retornaram ao Níger, agora com a nossa missionarazinha Mirim. Que os irmãos possam orar muito por essa família preciosa, que continua dedicando sua vida ao povo Zarma. Pode passar? E nós então começamos a compreender que precisávamos de algumas estratégias para conseguir estabelecer esses relacionamentos. Nós precisávamos de algo que nos ligasse ao povo, e nada melhor então do que servir. Nós fomos chamados para servir, a igreja do Senhor Jesus foi chamada para servir, e começamos então a servir aquele povo com aquilo que nós tínhamos na mão. E pela graça e misericórdia de Deus, pude começar ali uma escolinha de futebol. Cerca de 25 jovens, todos muçulmanos ali comigo no campo de futebol. E começamos então um relacionamento.
Quando eu cheguei ali já tinha um time, já tinha um técnico, e eu ia fazer o quê? Falei, vou ser mais um no meio deles, vou fazer amizade, vou aprender a língua, vou me relacionar. E começamos então a aprofundar esse relacionamento. E quando passou um pouquinho de tempo, o treinador simplesmente foi embora. E foi aí então que eles me convidaram para assumir o lugar daquele treinador. E foi onde eu comecei então a envolver todos os nossos treinamentos com princípios cristãos. E o tempo foi passando a tal ponto de que eu tinha a liberdade de chegar diante de uma aldeia 100% muçulmana, no meio de um campo de futebol, levar uma Bíblia, abrir ali a palavra de Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho. E agora aqueles garotos me ouviam, mas por que eles me ouviam? Porque eles sabiam que eles não eram meu objeto de trabalho, que eles são meus amigos, e através dos relacionamentos, irmãos, tudo fica muito mais fácil. Invista nos seus amigos, invista naqueles que você já conhece, que já conhecem você, permita-se aprofundar os seus relacionamentos, e com certeza aquela pessoa estará muito mais aberta para te ouvir. E nós então começamos e continuamos trabalhando com o futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo também, fazíamos reuniões periódicas e tantas outras coisas. E uma outra estratégia que o Senhor nos deu foram os curativos. Irmãos, começamos a fazer curativo ali na nossa casa. Quem é que não sabe fazer um curativo? Pega ali um ferimento, lava um pouquinho, cobre ali, joga um cicatrizante, cobre com uma gaze e está feito um simples curativo. Mas para esse povo, irmãos, não era tão simples assim. Quando eles iam no posto de saúde, até mesmo a gaze que seria utilizada naquele ferimento precisava ser pago. E para uma família que sobrevive com cerca de $1,25 por dia, muitas vezes não tem como investir esse dinheiro num curativo. E é por isso então que nós, recebendo ofertas das igrejas aqui do Brasil, nós começamos a comprar esse material de curativo e começamos a oferecer isso gratuitamente ali na nossa casa. E as mulheres se queimavam quase que todos os dias na cozinha, elas acabavam se queimando na panela, os homens iam para a plantação e voltavam cortados, enfim, sempre tinha alguém que se acidentava. E para onde agora eles corriam? Para a nossa casa. E quando às vezes alguém tinha um machucado um pouco mais sério, precisava de 15 dias, trocar aquele curativo durante 15 dias, e eram 15 dias que nós aprofundaríamos o relacionamento com aquela pessoa, 15 dias que nós dispensaríamos um cuidado e uma atenção toda especial sobre a vida daquela pessoa. E muito interessante, irmãos, às vezes ao final daqueles 15 dias, essas pessoas chegavam na nossa casa com um trocado, dinheiro, e elas diziam, olha, essa é a minha forma de te agradecer, obrigado pelo que você fez pela minha vida. E nós olhávamos aquilo, então ficávamos constrangidos e dizíamos, olha, nós não aceitamos dinheiro aqui, é gratuito, é para abençoar a sua vida. E aí então aquela pessoa ia embora, mas aí no dia seguinte ela voltava, agora não mais com comida, não mais com dinheiro, mas ela vinha com um prato cheio de comida, e ela estava querendo dizer algo muito lindo ali para a gente, porque um prato de comida naquele lugar tem um símbolo muito especial. Ela estava querendo dizer, olha, apesar de toda a escassez, de todo o contexto adverso que nós vivemos, eu quero compartilhar com você o melhor da minha mesa. Aquilo que eu estou oferecendo para os meus filhos lá em casa, é isso que eu quero dividir com você. E quando nós recebemos então aquele prato de comida, nós começávamos a nos lembrar de algo lindo. Eu, pelo menos, era levado a essa lembrança. Prato de comida é algo tão simples, mas eles tiravam exatamente a melhor porção da panela. Aquela primeira porção que é retirada, era aquela que eles levavam em nossa casa. Um povo que nunca ouviu falar sobre a forma como a igreja primitiva dividia as coisas, e eles, mesmo assim, sabem como ninguém compartilhar o melhor das suas mesas. Não é aquilo que sobra, não. Eles dividem do seu melhor. E ao receber muitas vezes um prato de comida daquele, eu me lembrava de um tempo onde eu estava lá naquela multinacional, trabalhando com comércio exterior, ganhando dinheiro, totalmente insatisfeito. E agora eu era a pessoa mais feliz e realizada desse mundo, ganhando um prato de comida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esperamos algo grandioso, mas na verdade, o que traz esse sentimento de realização para o coração da gente é fazer a vontade de Deus. E aquele prato de comida, na verdade, ele me dava a certeza de que realmente eu estava aonde o Senhor queria que eu estivesse. Não existe salário no mundo que possa proporcionar isso para ninguém. Tão somente cumprir a vontade de Deus. Como foi precioso poder servir esse povo de uma forma tão simples e receber gestos de gratidão tão inesperados e sinceros. Pode passar, por favor.
Outro projeto que nós iniciamos ali foi um curso de informática. Graças a esses recursos que vinham ali para nós, no campo missionário, nós pudemos comprar computadores. E talvez você pense assim agora, mas espera aí, Eric, agora você foi longe demais. África, aldeia, informática, isso é meio contraditório. Irmãos, a nossa aldeia ali era a última que tinha energia elétrica, por isso nós precisávamos utilizar isso a nosso favor, e por isso nós começamos esse curso de informática. Sabe esses celulares que vêm da China, falsificados? Já vem com Wi-Fi, 3G, vem com televisão, vem com tudo. Esses celulares têm chegado lá no Níger a um preço de R$40. E por isso hoje uma cena muito comum é você estar caminhando pela aldeia, de repente você vê alguém no cantinho ali sozinho. E essa pessoa começa a rir sozinha. Sabe o que ela está fazendo? Está recebendo foto no WhatsApp, está recebendo vídeo, está vendo o Facebook. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp dos meninos que eu dei aula de futebol. A tecnologia é bênção e nós precisamos utilizar ela a nosso favor. Nós precisamos utilizar a internet com sabedoria e isso, com certeza, pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. E existe uma parte do curso de informática, talvez você pense assim, mas como pregar o evangelho através da informática? Pois é, queridos, tem uma parte dentro do curso de informática que é o Word, digitação. E na hora de treinar a digitação vai digitar o quê? Bíblia. Versículo bíblico. Era mais um meio para que eles tivessem contato com a palavra de Deus, estava ali diante deles, não tinha como não ler. Durante muito tempo eu pensei que missões só se fazia com coisas grandiosas, quando na verdade eu comecei a compreender que missões se faz aonde você está, com aquilo que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Coloque isso à disposição do Senhor. O Senhor está sempre pronto para usar as nossas vidas. Um dia eu estava lá na igreja em Marapé, e um pastor chamado Marcílio Teixeira estava pregando, e ele falou uma frase no meio do seu sermão que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: muitas vezes nós oramos a Deus pedindo disposição, mas o Senhor já tem nos dado saúde e oportunidades. Disposição fica por nossa conta. Que nós possamos apresentar a nossa disposição a Deus, para que Ele faça maravilhas através da nossa vida. Que você coloque o seu dom, o seu talento à disposição do Senhor, porque Ele já está pronto para te usar. Amém? Pode passar, por favor. Algumas outras ações que nós tivemos ali dentro da aldeia de Seberê. Fizemos distribuição de kits escolares. Aquelas crianças recebem um caderno de 50 folhas para todo o ano letivo. Impossível. Por isso comprávamos ali, montamos kits escolares durante 2 anos e entregamos esses kits ali na escola primária da aldeia de Seberê. Aqui embaixo a Najara está ensinando as mulheres da nossa aldeia a fabricar sabão como meio de renda também. Ali em cima eu pude organizar um torneio de futebol, irmãos. Torneio de futebol envolvendo 4 aldeias ali da nossa região. E eu lembro que ao final desse torneio, ali eles realizavam vários torneios. A prefeitura disponibilizava uma verba para alguns líderes daquela localidade e todos os campeonatos eram marcados por corrupção. Sempre que eu conversava com líderes de times, eles diziam assim: olha, quando essas pessoas recebem verba para organizar campeonato, metade da verba eles colocam no bolso e com a outra metade eles então realizam o torneio. E eu então, pensando num torneio que fosse um testemunho naquele lugar, comecei a organizar. E reuni todos os líderes de times ali para uma reunião em nossa casa. E na nossa reunião ali, então, eu mostrei os envelopes com a premiação. Coloquei as premiações dentro dos envelopes, fechei os envelopes, criei ali um regulamento do torneio, fiz a distribuição dos times, organizei tudo de uma forma muito, muito bem feita. E eu lembro que no final daquele torneio, a frase que eles mais me diziam era a seguinte: Eric, parabéns, porque nós nunca vimos algo tão honesto na nossa região. Isso com certeza foi um testemunho tremendo naquele lugar. Corte de cabelo, irmãos, eu não sou cabeleireiro não, mas tinha uma maquininha lá em casa, chegava aquela molecada lá em casa, eu rapava a cabeça de todo mundo, e todo mundo carequinho, embora feliz da vida, irmãos, porque é um povo extremamente simples, e muito grato pelo mínimo que você tiver para oferecer, mas para oferecer é necessário disposição. Pode passar, por favor? E aí então foi um pouco mais sobre o nosso treino ali com o futebol. Nós tínhamos então princípios cristãos, que era disciplina, respeito e amor ao próximo, seriedade e responsabilidade, encorajamento mútuo. Foi muito, muito precioso. Pode passar? Esse foi um momento em que nós
assistimos o filme Desafiando Gigantes. Quantos aqui já assistiram o filme Desafiando Gigantes? Muitas pessoas. Aquele testemunho daquele time se rendendo aos pés do Senhor, e o Senhor fazendo maravilhas naquele time, e assistindo esse filme com eles, eles vibravam como se fosse uma partida de futebol ao vivo. Então, no final daquele filme, eu queria saber o que eles tinham aprendido. Qual era o retorno daquilo tudo? E eles disseram o seguinte: olha, Eric, hoje nós aprendemos muitas coisas, mas uma lição foi unânime, uma lição todos eles repetiram, e eles disseram o seguinte: hoje nós aprendemos que se nós ganhamos, nós agradecemos a Deus, e se nós perdemos, nós também agradecemos a Deus, que não importa se no tropeço ou na vitória, se no muito ou no pouco, o que importa de verdade é ter um coração grato diante do Senhor. E eu glorifiquei a Deus por eles terem aprendido essa lição tão preciosa. Pode passar? E nós costumamos então dizer que o ciclo missionário ele se encerra quando nós deixamos obreiros locais dando continuidade ao trabalho. E é por isso que essa família então assumiu o trabalho que nós começamos ali, e hoje já estão estabelecidos, morando ali na casa onde nós residíamos, na aldeia de Seberi. Eles dão continuidade a todos esses projetos que os irmãos viram. O irmão Bienveni e a sua esposa Ezi são ali da Igreja Batista do Aeroporto, muito bem discipulados e acompanhados bem de perto pelos seus pastores. E agora então eles têm continuado todos esses projetos aqui que eu mostrei para os irmãos, e eles têm um grande desafio nas mãos: a implantação da primeira igreja naquele lugar. Um desafio tremendo. E aí talvez se pergunta assim para mim: mas Eric, por que vocês não implantaram a igreja? Como eu disse para os irmãos, é necessário conhecer muito bem o contexto e a cultura, e nós, como jovens, não poderíamos ser líderes naquele lugar. Naquele lugar o jovem não lidera. Somente homens casados e com filhos têm valor naquela sociedade. E é por isso então que nós não tínhamos condições alguma de ser um líder, muito menos um líder religioso, que para eles tem um peso enorme, precisa ser no mínimo, que eles consideram idoso, por volta lá, idoso porque a expectativa de vida é baixa. Lá o idoso tem 50 anos, porque eles vivem no máximo até 60, é uma expectativa de vida muito baixa. Então é por isso que precisava ser alguém muito mais vivido para ser um líder religioso naquele lugar. Então essa família que os irmãos estão vendo, estão dando continuidade a todo esse trabalho, e eu peço que os irmãos orem muito por eles. Eles fizeram algo que dentro da cultura Zarma é loucura, porque o sonho de todos Zarma é um dia deixar a aldeia e ir para a capital, e eles toparam fazer o inverso. Deixaram a capital, ele é mecânico, tinha ali uma oficina mecânica, deixaram o trabalho deles ali na capital e foram para a aldeia de Seberi viver de ofertas, e ali eles têm desenvolvido um ministério muito lindo e abençoado, e eu peço para que os irmãos orem por eles. O filhinho deles, o Josué, ele sofre de microcefalia. Isso pode trazer algumas limitações para esse casal, mas quando nós lançamos o desafio para eles, de pronto, eles entenderam que o Deus que chama é o mesmo Deus que cuida de todas as nossas necessidades, e por isso eles já contam com as orações de cada um dos irmãos. No começo aqui eu disse que eu tinha feito uma oração antes de ir para a aldeia de Seberi, que eu me tornasse tão parecido com aquele povo, a ponto de que eu me fizesse a parte deles, a ponto de ser confundido com um deles. E eu lembro que o nosso tempo ali já estava terminando, tínhamos somente mais uma semana ali de trabalho na aldeia, e eu lembro que eu recebi uma ligação de um menino que era nosso aluno de futebol. Ele estava lá na região do deserto, passando as férias ali da escola, e ele me ligou, e ele falou o seguinte: Eric, eu fiquei sabendo que você está indo embora, você está voltando para o Brasil. Eu falei: pois é verdade. Ele falou: infelizmente eu não vou conseguir me despedir de você, mas eu queria te perguntar uma coisa: por que você está voltando para o Brasil, se você já é muito mais nigerino do que brasileiro? E ali então eu percebi que o Senhor tinha atendido a minha oração, de ser parecido com o povo, a ponto de me tornar como um deles. E ainda uma outra pessoa, um outro rapaz chamado Rama, uma semana também antes de eu voltar para o Brasil, ele me perguntou o seguinte: Eric, por que você está indo embora? O seu problema é dinheiro? E eu falei para ele assim: não, meu problema não é dinheiro. Então por que você está voltando? Porque se o seu problema for dinheiro, eu junto todos os outros meninos aqui na aldeia, cada um dá um pouco, e nós construímos uma casa para você, mas não vai embora não, fica aqui. Uma aldeia muçulmana pedindo a permanência de um cristão. E eu creio que isso também foi um testemunho tremendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o nosso tempo ali terminou, e eu então retornei para o Brasil, e agora continuo desenvolvendo esse ministério na cidade de Bauru,
e daqui a pouco esse ministério continuará agora num outro desafio, que é o continente asiático. Obrigado pelo tempo de cada um dos irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa sempre orar pelo Níger, com muito carinho. Se lembre dessa nação que tanto carece do Senhor Jesus. Lembre-se com muito carinho da família do Bienvenida, sua esposa, e que os irmãos possam realmente pagar um preço em oração pela salvação do povo nigerino. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Como diria o povo Zarma, Irikoi Maral Barcandi Yesu Maiorá. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.